Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estar tratando aqui de um assunto relacionado sobre a natureza da alma. Então, a partir dessa lição introdutória, nós estaremos introduzindo outras 4 lições, o qual nós vamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito da alma. Então, a ideia hoje aqui é trazer uma visão panorâmica e falar um pouco também dessa ideia filosófica do pensamento materialista que busca reduzir o ser humano apenas a processos biológicos, onde ele é influência do meio, da cultura, e torna-se necessário algumas mudanças estruturais na sociedade para que ele venha a ter o que? Uma dignidade. Então, quando se crê nessa vertente, significa negar o que? A existência da nossa responsabilidade moral e espiritual diante de Deus e diante dos homens. Então, é rejeitar a revelação bíblica. Mas nós vamos aqui voltar para o início. Então, em Gênesis, no capítulo 1 e também no capítulo 2, nós temos o que? O relato da criação, onde nós temos ali o princípio da origem o que? De todas as coisas. E Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 vai revelar o que? A criação do homem, que é dotado de uma natureza única e diferente o que? Dos outros seres vivos que foram criados. Enquanto que os animais foram criados segundo a sua espécie, foram criados já com a sua alma, que é mortal, ali com os demais animais, o homem, ele é distinto dessa criação. Porque o texto diz que ele foi criado que a imagem e semelhança de Deus. Logo, nós vamos ver que quando Deus cria o homem, primeiramente Deus cria o homem o quê? Do pó da terra, a parte material. E vai soprar nele o quê? O sopro das vidas, colocando o espírito e a alma ali no homem, da qual o homem se torna o que? A alma vivente. Então essa é a distinção entre os homens e os animais. Então essa diferenciação não se encontra somente nos aspectos físicos, mas também o que? Na parte imaterial, na parte espiritual da qual o ser humano possui. Então a alma e o espírito do ser humano, eles é praticamente interligado, da qual eles, a humanidade, tem, no caso o homem, condição de se comunicar com Deus e também exercer o que? O domínio, porque Deus é soberano, Deus domina sobre todas as coisas. E Deus colocou o homem como ser dominante, né? E capaz de tomar o que? Decisões morais. Nós vamos ver que o homem é um ser moral, o homem cria o que? Leis, o homem é um ser criativo, uma evolução imensa, vamos dizer, do homem em relação à criação, né? O homem é um ser que cria. Então, portanto, partindo desse princípio da escritura de Gênesis,
né? Nós vamos ver que o homem tem essas duas partes, a material e a imaterial. E essa imaterial possibilita o homem viver como ser o que? Moral, que se relaciona com Deus e com as demais criaturas. Embora o pecado ele deforma essa imagem e semelhança, nós vamos ver que o homem ainda ele traz o que essa imagem ainda corrompida, mas ainda através do que dos seus atos, das suas ações. Então, dentro dessa visão de Gênesis 2, né, vai reforçar o que a realidade do homem, dele procurar viver uma vida que venha glorificar a Deus através das nossas ações, das nossas atitudes relacionadas com essa imagem e semelhança que nós carregamos. O segundo ponto, ele trata aqui entre o espírito e o corpo. Então a alma, ela ocupa o que é a posição central da constituição do ser humano, pois ela vai integrar tanto a dimensão física como a dimensão espiritual. Então a alma vai integrar o que? O espírito, a dimensão espiritual, e o corpo, a dimensão física. O espírito, ele é a parte mais elevada que há dentro do ser humano, pela qual o homem passa a ser um ser relacional. Ele se relaciona diretamente com Deus. E por meio da alma, nós vamos ver que vai usar o que? Os sentidos do corpo, né? Que é o tato, a audição, o olfato, a visão. Nós vamos ver que ele vai entrar em contato com o mundo material, com o mundo que das pessoas. Então podemos dizer que a alma, ela é que conecta, traz essa conexão para com Deus e para com os homens. Então o homem, ele vai expressar o que alguns atributos da alma. E quais são os atributos da alma? Né? É o que nós vamos estar estudando nas outras lições sobre a consciência, sobre os pensamentos, sobre as emoções, sentimento e sobre a vontade. Então, os atributos da alma, as emoções, está relacionado com o sentimento, a razão está relacionado com a mente, com o intelecto, e a vontade. Aí, no caso, nós vamos ver que é o livre-arbítrio. Então, o homem, ele faz as suas escolhas. A alma abatida. Os aspectos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42. Então, o Salmo 42, ele apresenta o que? Um retrato profundo da alma em crise, né? Ele vai dizer: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturba dentro de mim? Então, nós vamos ver que na alma há uma luta, né? Uma batalha relacionado no campo das emoções, do sentimento. Então, quando se trava essas batalhas, nós vamos ver que para vencer essas batalhas, o homem precisa ter a confiança e a fé em Deus. Porque na alma nós vamos ter o que? O desespero, e também nós podemos ter o que? A esperança. Nós temos o que? A angústia, mas nós também podemos ter o que? A alegria, ter o alívio. Então a alma, ela tem sede por alívio, né, diante das necessidades, das angústias, das emoções. E a maneira do homem conseguir o alívio
né, nós vamos ver que o salmista ele vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei entre a face de Deus? Então, assim como a água é essencial ao corpo humano, ao organismo, é essencial à vida física, nós vamos ver que a comunhão com o Altíssimo, com Deus, é essencial, porque a nossa vida espiritual. Então, isso não significa que nós não vamos ter os cuidados, né, em relação à alma com o relacionamento fraterno, as amizades, os bons conselhos, né, o apoio psicológico que nós podemos receber de pessoas preparadas para isso. Só que nós precisamos entender, né, que para enfrentar essas crises emocionais, ansiedade, depressão, né, o homem precisa, né, se apegar, né, se estar conectado com Deus, né, porque somente Ele pode verdadeiramente trazer transformações e mudanças em todo o nosso ser, em todo que a nossa estrutura. E a alma, o item 3, a natureza da alma imaterial e a imortalidade. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, nós temos essa distinção ali em Gênesis, mas também em Mateus 10, 28, Jesus fala, né, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem o poder de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o que nós vamos encontrar é que o ser humano ele é formado de duas dimensões. A dimensão espiritual, que é a parte visível, perecível do corpo, né? Que ela pode ser destruída pelos homens, e a parte material, que está relacionada à parte invisível, né? A parte imperecível, que é a alma e o espírito. Então, o que Jesus ensina aqui é que a vida não se resume apenas no aspecto físico, pois há uma existência de um mundo espiritual, que ele transcende a morte. É isso que Jesus está dizendo. Então, o que Jesus ele deixa bem claro aqui é que ele refuta que essas ideias filosóficas antigas de que diz que o homem é apenas matéria. O homem é apenas matéria. Porque nos dias atuais nós temos algumas ideologias, o nosso comentador ele trata aqui como o marxismo, né, que procura reduzir o homem apenas a um ser meramente biológico ou social. O marxismo nega a realidade espiritual e a sua responsabilidade diante de Deus. Então ele fala que a questão da pobreza, da doença, das enfermidades, o contexto, isso está relacionado, né, à questão estrutural de políticas públicas, relacionado, né, a uma culpa da sociedade em não trabalhar dentro dessas estruturas para que o homem possa conseguir aí, né, uma vida, né, de paz, de alegria. Só que isso aqui é um engano, né? É um engano, porque desconsidera o que? O pecado, a necessidade de o homem de se converter, de se arrepender e de caminhar para Deus, para que possa se livrar da perdição eterna. Então, quando se trabalha esse ensinamento, nós vamos ver que esse ensinamento mantém as almas e seus adeptos caminhando à perdição, ao inferno.
Enquanto que Jesus ele deixa bem claro que há a parte material e há a parte física ou espiritual ali do homem. E no segundo item, sobre o materialismo e teologia. Então, quando o ser humano, dentro dessa corrente materialista, humanista, é visto apenas como um ser social, como um ser econômico, rejeitando-se a questão imaterial e espiritual, então perde-se de vista a necessidade de salvação. Embora a igreja ela se preocupa e tem que se preocupar com essa questão social, com essa questão econômica, né? Mas isso não substitui a sua missão de levar o homem a verdade bíblica de que o homem precisa de salvação, precisa de comunhão com Deus. Então, até mesmo alguns movimentos, né, cristãos entram por esse caminho errado dessa teoria marxista, né, onde tem algumas correntes. Ele traz aqui a teologia da libertação, que é uma luta de classes para regulamentar o que? Todos no mesmo patamar, só que nós vamos ver que isso não existe. Porque o homem, né, ele é corruptível, nele habita o pecado. E sem Cristo não há esperança de uma mudança plena dentro da sociedade. Então a teologia bíblica, ela deve partir desse pressuposto, né? Que ideologias humanas não é capaz de trazer o que? Transformação, mudança, o que? No ser humano. Embora essas políticas estruturais são boas, mas o homem precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. E no terceiro tópico, ele fala sobre edificação e saúde, purificação e renovação. Então, a alma, sendo a parte imaterial do corpo, ela precisa estar o que? Em renovação e submissão a Deus para manter o que? Uma vida espiritual e emocional saudável e harmônica. Então a saúde da alma depende o quê? Da comunhão com Deus. Por isso somente disse, a minha alma tem sede. O quê? Sede de Deus. Porque a ansiedade, ela sufoca o que? A fé e reduz a paz dos homens. Mas mediante a oração, a súplica, o clamor, nós vamos ver que Deus pode trazer o que? O consolo divino para fortalecer o coração e a alma do homem. Por isso que o homem precisa de renovação e purificação da sua alma. Purificação significa o quê? Uma limpeza de tudo aquilo que contamina o quê? A nossa obediência à palavra de Deus. A viver uma vida de santificação. Então nós temos que cuidar da nossa alma. Porque aquilo que nós lemos, que nós assistimos, que nós ouvimos, que nós falamos, isso traz influência diretamente na nossa alma. E a nossa alma precisa ser purificada, né? Quando se aceita Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas agora ele precisa construir, né? Renovar a sua alma, a sua mente, através da manifestação do Espírito Santo. É ele que traz essa mudança no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, para que nós possamos experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Então, diante dessas ideologias materialistas que nós encontramos, né, no nosso meio, que nega a responsabilidade pessoal,
de buscar a Deus o arrependimento, o perdão dos nossos pecados, nós vamos ver que a saúde da nossa alma, ela depende desse relacionamento com Deus. Porque sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos. Então que Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Se você gostou dessa aula, coloca o seu joinha aqui, que é para contribuir no nosso canal, porque o logaritmo do YouTube, quando ele vê que você gostou, quando as pessoas buscam pelo título, ele pode compartilhar esse resumo, esse vídeo para outras pessoas. Então que Deus abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.